Salve, caríssimos! O tema da nossa aula de história hoje vai ser a respeito da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um dos momentos mais marcantes e importantes do século XX. E é hoje e é sobre ela que nós vamos deter atenção. A Guerra Fria, ela representa o ambiente pós-Segunda Guerra Mundial. O termo Guerra Fria, basicamente, significa o seguinte: guerra, conflito. Fria, um conflito que não aconteceu. Um conflito, muitas vezes, indireto, entre as duas grandes potências que saem posteriores à Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos. De outro, a União Soviética. Esse choque entre essas duas é que vai fazer a Guerra Fria. A Guerra Fria, ela é um conceito que está relacionado com a formação de dois blocos em todo o mundo. O mundo fica dividido entre um bloco capitalista, isto é, os países que estão sob esfera de influência dos Estados Unidos, e de outro lado, um bloco socialista, isto é, os países que estão sob influência da União Soviética. Outra coisa que também está relacionada à ideia de Guerra Fria é a equivalência entre duas superpotências. Superpotência significa que são países que têm, além de um domínio sobre os outros, um domínio militar e econômico. Uma espécie de hegemonia, países do qual nenhum pode competir. Segundo essa ideia, haveria uma equivalência, um certo equilíbrio entre a superpotência americana, os Estados Unidos, que teriam total hegemonia sobre o bloco capitalista, e, de outro lado, uma superpotência socialista, que seria a União Soviética, que teria total domínio do bloco comunista ou socialista. O certo é que essa ideia de equilíbrio é algo que também está colocado na Guerra Fria, mas como a gente vai ver logo depois, isso aí é um pouco de mito. Nós vamos entender depois por quê. Uma outra ideia relacionada à Guerra Fria são os movimentos de descolonização afro-asiática. Nós vamos ver que esses movimentos também estão relacionados no contexto de disputa, tanto do bloco capitalista, tanto dos Estados Unidos, quanto do bloco socialista, quanto da União Soviética. Mas, o mais importante é que a Guerra Fria está relacionada com a tentativa de reestruturar o mundo após a Segunda Guerra. A Guerra Fria parte exatamente do contexto final da Segunda Guerra. E o que ela está mais relacionada é exatamente nisso. Qual é o projeto que vai reconstruir o mundo que está arrasado? O projeto capitalista ou o projeto socialista? O grande duelo disso é a Guerra Fria. Isso é o que mais importa. Essa é uma das lógicas que nos vai fazer entender, compreender esse período. As fases da Guerra Fria são basicamente três. A Guerra Fria se encontra, num primeiro momento, na Primeira Guerra Fria, que vai da Segunda Guerra Mundial até 1961, no período, digamos assim, de conflito, no qual os Estados Unidos buscam ter a sua hegemonia no mundo e buscam conter a todo custo o avanço da União Soviética. É o momento em que os Estados Unidos buscam conter o avanço socialista. Num segundo momento, nós podemos perceber que é a fase da coexistência pacífica. A coexistência pacífica, mais ou menos de 1961 a 1979, é, digamos assim, o período menos radical. Mas tome cuidado, coexistência pacífica é um período menos radical, mas ainda um período de conflito. Aqui, o momento inicial da Guerra Fria dá lugar a um momento mais calmo, mais suavizado, mas ainda assim a conflitos muito fortes. É um segundo momento. Já uma terceira fase da Guerra Fria, que seria a Segunda Guerra Fria, é retomada com todo o vigor da fase armamentista. Ela ocorre basicamente na década de 80. Tem relação dentro do contexto norte-americano. E é uma fase de aceleração, de volta ao conflito e que culmina na derrota do bloco socialista com o fim da União Soviética. A Primeira Guerra